Bora falar agora sobre o São Paulo, quinta-feira super importante, confronto contra a LDU, mas queria falar sobre uma compra de jogador, a primeira da temporada, e não foi para o time principal. O São Paulo acaba de fechar a aquisição de Matheus Ferreira, volante de 19 anos de idade que pertencia ao Vasco e fica no sub-20 a um custo de R$ 1,5 milhão. O tricolor está adquirindo 80% dos direitos econômicos. O Vasco fez questão de permanecer com 20%, imaginando uma venda futura. Importante registrar que todas as contratações no time principal do tricolor em 2025 não tiveram custo. Essa era uma missão do departamento de futebol diante de toda a dificuldade financeira. Abriu-se uma exceção para o Matheus Ferreira por entender-se que se trata de um jogador muito diferente. Ele já estava no São Paulo, chegou por empréstimo do Vasco. A avaliação foi tão positiva que o São Paulo nem esperou até o fim do ano para adquirir o jogador em definitivo. A compra está fechada. O Matheus Ferreira, inclusive, já se despediu do Vasco nas redes sociais. Jogador que chegou criança a São Januário, passou por todas as categorias de base e também esteve na seleção brasileira. Só para completar, sobre o confronto contra a LDU na noite dessa quinta-feira. Marcos Antônio virou dúvida, ele sentiu um desconforto muscular, mas deve ficar à disposição do técnico Hernan Crespo, assim como Oscar, Lucas Moura e Luiz Gustavo. Importante registrar que o time não foi confirmado. Assim que tiver qualquer atualização, conto para vocês. Agora de falar sobre detalhes do projeto do São Paulo em Cotia. Júlio Casares tem conversado com uma série de grupos de conselheiros para explicar todo o funcionamento dessa ideia. Tudo para que, na reunião do Conselho Deliberativo, o projeto seja aprovado e possa entrar em vigor. E durante essa apresentação, uma série de informações novas vieram a público que eu queria dividir com vocês. Primeiro, a ideia é captar até 350 milhões de reais. E essa grana vai ser utilizada quase que integralmente para a contratação de atletas de 11, 13, 15, 17 e até 20 anos. Jogadores com talento na América do Sul, sub-20, poderão ser contratados, independente do país. E aí, para reforçar essa ideia, o São Paulo pretende aumentar de 8 para 20 sua rede de observadores, com atuação no Brasil, mas também na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia, no Peru e no Equador. A ideia é que o São Paulo tenha os melhores jogadores sub-20 da América do Sul. Surge um jogador de enorme destaque no sub-17 de uma equipe equatoriana. São Paulo vai e compra o atleta, para que ele venha terminar sua formação em Cotia, seja aproveitado no time principal e garanta uma enorme venda. Parceria com 4 clubes formadores do Brasil. A ideia é que o São Paulo se aproxime de times que têm lastro, têm capacidade de revelação de atletas, para que assim que surjam jogadores bons nesses times de base, o São Paulo tenha uma preferência para a contratação desses jogadores. O São Paulo também vai dar ênfase para a busca de atletas contratados para o sub-15. São jogadores semi-prontos que não demandariam tanto tempo para serem aproveitados no time de cima. Para completar, a meta do São Paulo é chegar a 708 atletas em Cotia, tendo cerca de 90% deles integrando as categorias A e B, que são categorias de atletas com enorme potencial de venda e que chegariam para serem titulares da equipe principal. Só para fechar, o São Paulo também já deixou bem claro para os conselheiros que todo esse processo de profissionalização em Cotia vai ser tocado por executivos do mercado, nada de diretor estatutário, gente do conselho. A ideia é contar com os melhores do mercado e eu já disse para vocês ao longo da semana que Gustavo Grossi, ex-River Plate, Internacional e atualmente na AFA, é um dos cotados. Sandro Orlandelli, que trabalha na Major League Soccer, é outro. Para completar o noticiário do São Paulo, Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo treinaram sem restrições nessa terça-feira e devem estar à disposição do técnico Hernan Crespo para a partida de quinta contra a LDU. Dos 3, o único que tem condição de iniciar a partida é o Oscar. Hora de falar sobre o São Paulo para te contar que Luciano luta contra o maior jejum de sua carreira. O vice-artilheiro do São Paulo na temporada não marca um gol há 11 jogos. Última vez em 24 de julho, no confronto contra o Juventude lá se vão 2 meses. E vários gols perdidos. O Luciano é hoje o grande responsável pela derrota por 2-0 do São Paulo para a LDU na última quinta-feira, confronto na altitude de Quito. Até por isso o São Paulo precisa vencer por 3 gols ou mais de diferença nessa quinta-feira no Morumbi para passar para a semifinal. Se vencer por 2 gols de diferença, a decisão vai para pênaltis. Importante registrar que o Luciano admitiu ter sido culpado. Primeiro deu para ver as imagens assim que o jogo acabou e ele bastante chateado. Depois, na entrevista pós-jogo, ele admitiu que não pode perder gols importantes como aqueles num jogo decisivo.
Só para completar, registrar também que o Luciano tem 11 gols e 6 assistências, segundo o maior artilheiro do São Paulo no ano e principal garçom do time, cara super importante e muito acostumado a decidir. Vamos ver como é que ele se comporta nessa quinta-feira. Você, São Paulino, ainda confia no Luciano? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Sobre as contas do São Paulo, bora dar uma atualizada sobre essa história? O São Paulo fechou... Deixa eu ver se... tentando dizer se fechou bem ou mal. O São Paulo, o São Paulo fechou mal o primeiro semestre, né? O São Paulo registrou um prejuízo. 36, eu estou pegando o número direitinho só para passar aqui, ó. 33 milhões de déficit. O que é o déficit, pessoal? O São Paulo gastou mais do que arrecadou 33 milhões de reais. Só que o prejuízo esse primeiro semestre, realmente o dobro. Então, na verdade, esse prejuízo que o São Paulo teve nos 6 primeiros meses do ano foi festejado pela diretoria, foi entendido como um avanço. Olha, conseguimos gastar menos ou fechar de uma maneira menos negativa do que estava projetada, beleza? Tá bom. Lembrando que o ano passado registrou nesse primeiro semestre diminuía as dívidas bancárias de 258 milhões para 216 milhões, esse talvez tenha sido o grande trunfo da diretoria, porque as dívidas bancárias, elas são assustadoramente ruins, tem um juro alto, você gasta demais, enfim, é pesado. Boa parte dessa redução veio com o incremento de dinheiro via FIDC. São Paulo captou 135 milhões de reais do FIDC, tem mais 105 milhões de reais para pegar, para buscar. A ideia é que toda essa grana do FIDC servisse para quitação de dívidas bancárias. Não aconteceu. Nesse primeiro semestre, o São Paulo usou parte para reduzir dívidas, mas existem ainda uma boa parte do dinheiro também foi utilizado para a quitação de pendências relacionadas ao futebol. O São Paulo está gastando muito. Só para registrar que no primeiro semestre o São Paulo gastou 78 milhões a mais do que estava previsto para esse período. É justo dizer, porém, que o orçamento feito para o departamento de futebol do São Paulo era meio que impossível de ser alcançado, especialmente levando em consideração quanto o São Paulo já tinha de custo com o seu departamento de futebol em 24. Para respeitar esse orçamento para 25, ele precisaria abrir mão de muitos jogadores. E olha que bastante gente saiu em janeiro, vocês vão lembrar. Mas os jogadores mais pesados, os mais caros, todos ficaram. Lucas, Oscar, Caleri, Luiz Gustavo. Diante disso, dá para dizer que o São Paulo não conseguiu reduzir o custo do departamento de futebol como se imaginava, tá? No primeiro semestre, o São Paulo conseguiu 107 milhões de reais com as vendas do William Gomes, do Ângelo e também com o mecanismo de solidariedade. Lucas Ferreira, Henrique Moura, Henrique Carmo e o Matheus das vendas do segundo semestre, tá bom? Agora de falar sobre o São Paulo, quero contar quantos ingressos já foram vendidos para o confronto de quinta-feira, São Paulo e LDU no Morumbi, valendo vaga na semifinal da Libertadores. O São Paulo perdeu por 2-0 na ida em Quito e precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença. Se fizer 2-0, 3-1 ou 4-2, a decisão vai para pênaltis. Pois bem, no meio da tarde dessa terça-feira, consultei o pessoal do São Paulo e recebi a notícia de que foram comercializados 40 mil ingressos. Os ingressos que ainda restam são para setores mais caros. E a expectativa é de que pelo menos 60 mil pessoas estejam no Morumbi na quinta-feira para uma arrecadação superior a 4 milhões e meio de reais. Importante registrar que esse dinheiro serve de maneira extremamente positiva para um São Paulo que passa por enormes dificuldades financeiras. Mas o que o tricolor quer mesmo é garantir a vaga na próxima fase para continuar sonhando com o título da Libertadores e assegurar também outros prêmios. A passagem para a semifinal assegura como prêmio vindo da Conmebol cerca de 12 milhões e 300 mil. Para completar o noticiário de São Paulo, contar que Lucas Moura participou de todo o treino com bola nessa terça-feira, aumentando suas chances de ficar à disposição do técnico Hernan Crespo para quinta. Já Cédric Soares retomou parte dos treinamentos, ele está praticamente zerado de uma virose que o impediu de jogar a partida inteira do final de semana contra o Santos. Luan teve uma lesão constatada no adutor da coxa e deve ficar de fora nas próximas partidas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.